depois é disponibilizado para vocês ali no Classroom, na barra atividades, tá? Wesley conectando, boa noite. Não só o vídeo, né, mas os slides utilizados nas nossas aulas ao vivo, todos também são disponibilizados para vocês ali. Clicando na barra atividades ali da sala de aula virtual de vocês no Classroom, ali na barra atividades tem vários tópicos, né? Um deles é slides, então, os slides de todas as aulas anteriores estão ali, a de hoje estará posteriormente, e também tem um tópico ali, vídeos, aulas ao vivo, né? Todos os vídeos das aulas anteriores, inclusive o vídeo do contrato pedagógico, né? Está nesse tópico de vídeos. Então, o vídeo de hoje também estará ali, né? O vídeo às vezes demora um pouquinho mais para converter, enfim, mas quando ele converte rápido, eu consigo postar na mesma noite, né? Ou então, no dia seguinte, já o vídeo da aula que a gente teve, tá? Então, quem quiser rever alguma aula, quem quiser rever contrato pedagógico, o material está todo ali, tá? Alex Xavier conectando. Boa noite, Alex. Muito bem. Vamos tratar aí do nosso calendário. Todo início de aula a gente fala do calendário, né? E aí eu sempre peço desculpa para aqueles que sempre ouvem. Porque, na verdade, o calendário já foi tratado lá no contrato pedagógico, né? Então, todos já sabem, que desde o primeiro dia já se tratou disso, né? Mesmo os que não assistiram ao contrato pedagógico, se entende que, né, se vão acessar a disciplina depois, né, ou entrar no decorrer da aula, vão assistir depois o que foi tratado, combinado no contrato pedagógico, né? Mas, mesmo assim, sempre no início de cada aula eu trato pelo menos do calendário pedagógico. Lembrando que o nosso contrato pedagógico foi bem maior, né? Teve ali uma hora, mais ou menos, de bate-papo, falando de todo o funcionamento da disciplina, todos os detalhes, né? Inclusive lá do trabalho disciplinar, onde é para vocês entrar ali, para fazer a entrega do trabalho, enfim, a gente tratou lá no vídeo do contrato pedagógico. Mas no início de cada aula a gente faz, né, essa retomada aí do calendário, tá? Bom, no dia 10 do 2 foi a nossa primeira aula, né? A gente tratou dos conteúdos aí da aula 1 e 2. Foi falado para vocês do guia do aluno, né? E no guia do aluno está lá, semana número 1, o que o aluno tem que fazer? Ler o conteúdo da apostila, né? Conteúdo referente ao capítulo 1 e 2, aula 1 e 2. E fazer a atividade avaliativa, o número 1, né? Atividade avaliativa 1, que vale 1 ponto lá no Moodle, né? ead.qi.edu.br. Falamos isso lá no contrato pedagógico, falamos na aula 2, na aula 3, enfim, todas as aulas a gente falou. Estamos falando de novo aqui na penúltima aula. Né? Então tem, cada semana, né, a gente tem tarefas para fazer, e vocês têm uma atividade avaliativa correspondente a cada semana. Na semana 1 tinha lá a atividade avaliativa 1 para fazer, valendo 1 ponto. E tem prazo. Lembra que eu falei, olhem no guia do aluno, era a primeira tarefa de vocês, né, baixar o guia do aluno e anotar as datas de realização das atividades avaliativas para não perder os prazos. Então, estou relembrando isso porque teve muita gente que não fez, não sei, teve de repente, um esquecimento, né, ou de repente não foi possível fazer por algum motivo qualquer. Mas teve muita gente que não fez a primeira atividade avaliativa, valendo 1 ponto. Depois, no dia 17 do 2, a gente teve o conteúdo da aula 3 e 4, né, correspondente à semana 2. Está lá no guia do aluno, né? O que é para fazer na semana 2? Lá. O aluno tem que ler o capítulo 3 e 4, né, aula 3 e 4 na apostila, e tem que fazer a atividade avaliativa 2, correspondente à semana 2, né? Fazer a atividade avaliativa 2 aonde? No Moodle, né? ead.qi.edu.br. Vale 1 ponto. Tinha lá o prazo, né? Começa tal data, encerra tal data, prazo lá no guia do aluno. Né? Aqui já na atividade avaliativa 2, né? Boa parte da turma já estava ligado, né? Todo mundo fazendo, né? Atividade avaliativa 2. Sendo que alguns perderam a primeira, né? Não se sabe bem porquê, enfim. Embora tenha sido falado, né? Algum motivo, alguma coisa aconteceu. Depois, na semana passada, dia 24 do 2, a gente teve a aula 5 e 6. É o capítulo 5 e 6 da apostila. Lá no guia do aluno, o que diz? O que o aluno tem que fazer? Ler o conteúdo, né, estudar o conteúdo da apostila, né, capítulo 5 e 6, e fazer a atividade avaliativa da semana 3. Então, dia 24 do 2, né, tinha a nossa aula, e vocês tinham que ler, né, naquela semana, o conteúdo, tinham que fazer a atividade avaliativa 3.
correspondente lá no Moodle, né? Na semana 3, clica lá, aparece atividade avaliativa 3, valendo 1 ponto. Vejam que a atividade que vale nota é no Moodle e chama avaliativa, né? Atividade avaliativa. Repito isso aqui, né? A gente tem aluno que olha as atividades de apoio, né? Tem umas atividades de apoio lá no Moodle também, e acha que vale nota. Não, né? Atividade de apoio é apoio, avaliativa é que vale nota, né? Então, essa consideração aí vocês têm que ter, essa clareza, né? Da linguagem. E hoje, dia 3 do 3, né? Nós temos o conteúdo da aula 7 e 8. O que dizia no guia do aluno? O que o aluno tem que fazer nessa semana? Estudar o conteúdo, né? Do capítulo 7 e 8, né? Aula 7 e 8 da apostila, e fazer a atividade avaliativa número 4, valendo também 1 ponto, lá no Moodle, ead.qi.edu.br. São 4 pontos, tá? Então, teve aluno que fez, né? Teve uma aluna ali que fez as 4 já e tirou os 4 pontos, né? Cumpriu todos os prazos, não perdeu nenhum prazo, né? E já fez também a 4ª avaliativa, né? Já tem 4 pontos, né? Grande chance de ficar com 10, né? Porque se entregar o trabalho disciplinar na N1, né? E fizer certinho o mapa mental ali, fazer a entrega, tem 6 pontos, já fecha 10 na N1. Fica bem mais tranquilo a N2, né? Então, a média é 6. O que precisaria na N2? Pelo menos acertar 2 questões na prova final, já soma com os 10 dá 12, divide por 2 dá 6. Né? Claro que, provavelmente, quem tirou nota máxima na N1, né? Vai querer tirar nota máxima na N2 também, né? Aquela média bonita lá, final, né? Média 10. 10 na N1, 10 na N2, né? A ideia é essa. Bom, no dia 10 do 3, semana que vem, né, quarta-feira que vem, às 19 horas, vocês vão ter a prova final. É lá no Moodle, né? 10 pontos. Então, abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer prova final. Só nesse dia 10 do 3. Nesse dia 10 não tem aula ao vivo. Vocês vão acessar o Classroom, a sala de aula virtual de vocês. Vai estar ali o meu boa noite para vocês, as instruções de prova, um código de prova. Vocês vão copiar esse código e aí vão lá no Moodle, vão acessar a disciplina, vão acessar a prova, vão digitar lá o código e vão acessar então a prova de vocês. Tá? Valendo 10 pontos, resolvem a prova, clicam lá em salvar e enviar, ela já atualiza e já dá a nota da N2 de vocês logo em seguida que vocês terminarem a prova. Então vocês já vão ter, né, a nota final da N2 de vocês ali. Tá? N2 10 pontos, a N1 também é 10. A N1 foi lá os 4 pontos, né, das atividades avaliativas e mais os 6 pontos do trabalho disciplinar. Os 6 pontos do trabalho disciplinar, vocês recebem entregando o trabalho ali no Classroom. Tá? Lembra que a gente mostrou isso lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Eu abri ali, mostrei o Classroom, cliquei na barra atividades, cliquei na atividade do trabalho, cliquei no arquivo, né? Mostrei ali onde é que vocês inserem o trabalho, mostramos quais são os assuntos que vocês têm que escolher, né? Para fazer um mapa mental, né? E, claro, né, falamos lá, não esqueçam, depois de fazer o trabalho, quando ele estiver pronto, clicar em entregar, porque eu só recebo o trabalho depois que vocês clicarem em entregar. Enquanto vocês estão editando, inserindo coisas no trabalho, né, tá no perfil de vocês, ninguém está vendo, só vocês. Está no perfil de vocês. A única forma de eu conseguir visualizar o trabalho é se vocês entregarem, clicarem lá na caixinha de entregar. Aí eu recebo, atribuo a nota, né, corrijo, enfim, verifico ali a realização da atividade, se ficou dentro do esperado, e devolvo com nota. Tá? Inclusive, os trabalhos que foram feitos e entregues até o momento, né, muito bons, alguns excelentes, né, e não tivemos, nem, por enquanto, né, nenhuma nota aí abaixo de 6, né, os trabalhos muito bons mesmo. Tá? Sei que isso é falado em todas as aulas. Sei que a gente trata disso aqui no início de cada uma das aulas, mas cabe sempre perguntar se, mesmo assim, né, alguém tem alguma dúvida sobre o processo avaliativo, sobre atividades que valem nota, sobre entrega do trabalho disciplinar, sobre a prova. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa que gostaria de perguntar a respeito do nosso calendário de aulas e processo avaliativo? Fiquem à vontade.
Nenhuma pergunta? Nada, gente. Tudo certo? Então, gente, a divisão das nossas aulas, né? Ela tem sempre dois momentos, tá? Quando a gente tratou disso no contrato pedagógico, né? Nós relembramos a todos, né? Que a gente tem um primeiro momento em que a gente trata do conteúdo, né? Aí a gente tem um intervalo, depois do intervalo, a gente tem um momento em que a gente faz atividades correspondentes ao conteúdo que a gente acabou de ver na primeira parte da aula. Tá? Então é sempre assim. Tá? Muito bem. No chat, a Roseli colocou tudo ok. A Jennifer colocou a prova é até as 22 horas. A prova, vocês acessam ela, né, no horário de aula, das 19 às 22, mas ela tem tempo para fazer. Normalmente, quando a disciplina é teórica, tem 45 minutos para fazer. Então, entrou na prova ali às 19 horas, né, tem 45 minutos para fazer ela. Tá? E encerra às 22. Então, no mínimo, né, tem que ter entrado na prova às 9 horas, né, para antes das 10 horas ter terminado, né? São 45 minutos para fazer a prova. Tá? Disciplinas que tem cálculo, aí tem mais tempo, né? Depende da disciplina, às vezes tem 1h30, né? 1h45 para fazer disciplinas de cálculo. Né? Nossa disciplina de Direito e Legislação, a disciplina teórica, em geral, as disciplinas teóricas são 45 minutos de prova. É mais que suficiente, né? São 10 questões, são questões objetivas, né? Tá? Respondido, Jennifer? Tá ok, obrigado. Muito bem, gente. Se não há mais perguntas, né? A gente vai então iniciar o nosso conteúdo da noite de hoje com o direito do consumidor. São os dois assuntos, dois temas, né? Direito do consumidor e o direito do trabalho. Tá? Depois de tratar dos conteúdos, a gente vai ter um intervalo de 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente tem a nossa chamada. Depois da chamada, atividades, exercícios de aula no Classroom. Tá? Fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Não valem nota. As atividades ali no Classroom, as atividades de aula, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. São parte do conteúdo da aula que ocorre das 19 às 22 horas. Repito e reforço isso porque tem aluno aí confundindo, né, a aula, as atividades de aula, com atividade, né, que vale nota lá no Moodle. As atividades que valem nota são no Moodle, ead.qi.edu.br. Tá? Reforço, repito, né, porque tem gente fazendo confusão aí. Atividade que vale nota, as 4 atividades que valem nota, 1 ponto cada uma, ocorre no Moodle, ead.qi.edu.br. Tem que clicar na disciplina de Direito e Legislação, clicar lá na semana correspondente e fazer a sua atividade avaliativa lá, né, dentro dos prazos que foram, né, informados lá no primeiro dia de aula, né, que estão no guia do aluno, né. Então foi dito, né, acesse o guia do aluno, veja as datas, faça nas datas previstas. Tá? A única atividade que vocês vão fazer e entregar no Classroom ali que tem nota é o trabalho disciplinar, né, que vale 6 pontos. Tá? Muito bem. Então, começando com o direito do consumidor. O direito do consumidor está expresso, né, no nosso Código de Defesa do Consumidor. Foi uma lei promulgada no ano de 1990, a lei número 8.078. Ela faz parte, né, é a lei 8.078 que faz parte do Código Civil. Tá? Dentro do nosso Código Civil, vocês sabem, né, a gente já tratou disso, sai dele ali o direito do trabalho, o direito do consumidor, o direito de família, né, o direito das obrigações, e alguns deles saem códigos, né, tratando só daquela lei. Né? Então, é tudo que está dentro daquela lei ali, dentro do Código Civil, num código separado.
é o caso do Código de Defesa do Consumidor, tá? Essa lei faz parte, integrante do nosso Código Civil, e tem um livrinho só dela, né? Além da gente poder encontrar, né, esse Código de Defesa do Consumidor publicado por algumas editoras, nas livrarias para comprar, a gente encontra ele, claro, gratuitamente, né, no site do governo lá, planalto.gov.br, né, Código Civil, né, leis, Lei 8.078, e aparece toda a lei, né, todo o Código Civil ali, mais especificamente nesse link que está aqui na tela de vocês, né, a lei do Código de Defesa do Consumidor, tá? Além disso, né, os dias de hoje aí facilitam bastante, né, a gente tem aí aplicativos, né, nas lojas aí de aplicativos dos celulares, né, seja Android, seja iOS, vocês encontram ali muitas vezes aplicativos, né, de Código de Defesa do Consumidor. Vocês podem, em caso de necessidade, né, baixar, enfim, consultar por tema, por assunto, né, é bem bacana, bem útil também, tá? Mas esse link aqui, para quem quiser, né, depois na hora que eu postar ali o arquivo dos slides, vocês vão conseguir acessar diretamente por esse link, né, edificativo. Quem tiver curiosidade, quiser ver, né, o Código de Defesa do Consumidor completo, né, tá neste link aqui, tá? Bom, como todas as outras leis, né, todos os outros códigos que a gente viu, né, a gente viu, Código de Defesa do Consumidor, tem lá, né, elementos que a lei primeiro define para depois estabelecer como se dão as relações de direitos e deveres, né? No direito tributário é a mesma coisa, mas define primeiro algumas coisas para depois trazer como vão se dar essas relações de direitos e deveres. Tá? No direito tributário vocês vão lembrar, né, que a gente pelo menos tem duas figuras, né? A gente tem lá o sujeito ativo da relação tributária e o sujeito passivo da relação tributária, né? E lá o Código Tributário define quem são, né, esses indivíduos, né? Quem deve para quem tem obrigação em relação a quem. Tá? Mas primeiro define esses dois sujeitos. Aqui no Código de Defesa do Consumidor também tem essa definição, tá? Também tem a figura do sujeito ativo e passivo da relação, né, de consumo. Tanto um quanto o outro, né, pode figurar como sujeito ativo ou passivo da relação de consumo, a depender, né, daquilo que está se tratando. Claro que na maioria das vezes, né, a gente tem o consumidor como um sujeito ativo da relação de consumo, porque é ele que detém vários direitos, né, sobretudo da entrega do produto, da prestação do serviço, mediante o pagamento realizado, e o fornecedor, né, uma empresa fornecedora, por exemplo, né, ela figura, na maior parte das vezes, como sujeito passivo da relação de consumo, que deve, né, a entrega de um produto, ela que deve, né, a prestação do serviço. No entanto, né, podem existir situações, né, que o consumidor pode ser o sujeito passivo da relação de consumo e que o fornecedor pode ser o sujeito ativo da relação de consumo. Por quê? Né? Existem situações que o consumidor pode descumprir, né, com regramentos legais frente ao fornecedor, né, e vice-versa. E aí, né, esse papel pode mudar frente ao judiciário. Tá? Mas se inicia, né, no Código de Defesa do Consumidor definindo quem são esses sujeitos. Quem é consumidor? Quem pode se enquadrar como consumidor? Quem é fornecedor e quem pode se enquadrar como fornecedor? Isso faz, né, com que essa definição traga, né, quem vai figurar em um momento ou outro como esse sujeito, né, que tem direitos ou deveres nessa relação. Tá? Então, no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, está lá a definição de consumidor. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Então, pessoa física é mais claro para todos nós, né? Em geral, todos nós somos então, pessoa física, né? Então, aquilo que a gente adquire em termos de produtos e serviços, né? Como beneficiários, né? Destinatários finais daquilo que a gente adquiriu, né? Nós figuramos como consumidor. Mas uma empresa pode figurar como consumidor, sim, né? Tem aqui na lei a possibilidade de uma pessoa jurídica figurar como consumidor. Em que casos, né? Aqueles casos em que a empresa não está adquirindo aquele material para revender. Se ela adquirir para revender, né, ela faz parte do processo, né, de compra e venda. Então, ela é um comércio, ela não é um consumidor, né? Ela é um fornecedor, né? Ela beneficia aquele produto, né? Transforma, né, em mercadoria, enfim, e revende. Aí não é consumidor, tá?
Mas quando que ela figura, a pessoa jurídica figura como consumidor? Quando ela é o destinatário final, ou seja, ela não vai revender, ela vai usar no espaço físico da empresa. Ela vai fazer uso daquele material na empresa dela sem revendê-lo. Por exemplo, uma empresa que está montando lá a sua recepção, né, onde ela vai receber seus clientes, enfim, né? Ela compra um balcão, ela compra um estofado, ela compra uma TV, por exemplo. Esses itens que ela está comprando, né, ela não vai revender, ela vai compor a estrutura da empresa. Então, ela é o destinatário final, né? É a empresa que vai usar aquele produto e não vai revendê-lo. Então, ela é um consumidor, destinatário final. Nesse caso, ela se caracteriza como consumidor, ou seja, ela tem, né, como fonte de defesa dela contra defeitos, né, desses produtos adquiridos, né, o Código de Defesa do Consumidor. Né, pode acionar como consumidor essa outra empresa que lhe forneceu, né, a TV, por exemplo, o balcão. Né. Claro que isso não é possível quando ela está adquirindo matéria-prima, né, ou é uma loja que está comprando, por exemplo, celulares e TVs para revender, né, aí ela não configura como consumidor, tá? Só quando é destinatário final. A segunda definição que a gente tem no seu artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor é quem é fornecedor, né? Quem pode figurar como fornecedor. Então, o fornecedor pode ser pessoa física e pessoa jurídica, né? Pública ou privada, nacional ou estrangeira, né? Bem como todos aqueles entes despersonalizados que desenvolvem atividades ali de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação e distribuição, comercialização, tanto de produtos quanto de serviços, né, de prestação de serviços. Então, uma pessoa física pode ser fornecedor, sim, né? Então, uma pessoa física, inclusive, ela pode figurar como um MEI, né? Ela é o tipo jurídico, né? A gente já viu o direito de empresa, né? Que permite, né, que uma pessoa física tenha características de empresa, né? Então, essa pessoa física ela pode figurar como fornecedor, né? Então, aquele indivíduo, aquele senhor, aquela senhora que daqui a pouco, né, produz algum artesanato, né? E é um MEI, né? Um microempreendedor individual. Ele vende o resultado do seu trabalho, né? E, então, ele é um fornecedor, ele vende para alguém, né? Então, ele figura como fornecedor neste caso. Tá? Então, o MEI é uma pessoa física que figura como empresário, né? Como pessoa jurídica, tá? Então, nesse sentido, essa pessoa física é fornecedor. E, claro, todas as outras pessoas jurídicas que não figuram como pessoa física, né? Depois a gente tem, né, a micro e pequena empresa, a gente tem, né, o tipo limitada, o tipo SA, né? São os outros tipos empresariais, que são as pessoas jurídicas que também figuram, né, como fornecedor. Por ou produzirem um produto, ou revenderem, ou importarem algo, né, para revender dentro do território nacional, né? Às vezes a empresa ela não transforma uma matéria-prima num produto, né? Às vezes ela importa, né, de outro país para revender no território nacional, né? Então, importação de carros, por exemplo, né? Então, tem alguns modelos de carros que não são produzidos no Brasil, né? Essa empresa que importa, ela é fornecedora? É, né? Enquadrado como fornecedor. Ela não produz o produto, mas ela importa para revender aqui. Então, ela é enquadrada como fornecedor, tá? E responde judicialmente, é claro, né? Como tal. Regilane conectando, boa noite. Outras definições constantes do nosso Código de Defesa do Consumidor é produto e serviço, né? A gente já viu ali que esses são comercializados, né? E fazem parte dessa relação de consumo entre o consumidor e o fornecedor. E muitas vezes são razão, né, de contenda, de disputas, né, entre esses dois envolvidos no processo, na relação de troca de bens e deveres, né, direitos e obrigações. Tá? Então, o produto definido lá no código, né, no parágrafo 1º do artigo 3º, produto é qualquer bem móvel e imóvel. Então, o que é bem móvel ou imóvel, né? Então, um exemplo de bem móvel. O indivíduo comprou um veículo, é um bem móvel. Comprou um sofá, é um bem móvel. Uma TV é um bem móvel. Um celular é um bem móvel, né? O que é um bem imóvel, né? É um terreno, uma casa, um apartamento, tá? São exemplos. E como característica, né, esse produto, ele pode ser material ou imaterial, tá?
O serviço, e qualquer atividade que é fornecida no mercado de consumo e, claro, é remunerado, é pago, né, para ser realizado, tá? Inclusive aqueles de natureza financeira. Mas quais são os serviços aí que a gente tem de exemplo mais comum, né? A gente tem serviços de telefonia, né? A gente paga pelo nosso pacote de telefonia ou de internet, por exemplo, são serviços, né? Consulta médica, né? O médico é um prestador de serviço, o dentista, né? O encanador, né? O marceneiro, né? Aquele prestador de serviço que instala, por exemplo, um ar-condicionado, né? Faz uma instalação de uma janela, enfim, né? São serviços que são prestados, né? Serviços de clínica médica, né? Serviços de turismo, de hospedagem, né? Serviços de entretenimento, como cinema, teatro, tudo são serviços, né? Então, essas definições estão aí no nosso Código de Defesa do Consumidor. Tá? Formas de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Como a gente viu, né, nessa relação de consumo, né, tendo duas partes, eventualmente, né, podem ocorrer contendas entre as partes, né, disputa entre as partes, frente àquilo que foi prometido na venda e frente àquilo que se, né, recebeu frente àquela aquisição, né. Então, nem sempre aquilo que foi prometido foi o que foi entregue, às vezes, né, em função de defeitos, características do produto, né, e aí, né, existe uma necessidade de busca de solução, né, e o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo para essas soluções, né, para essas contendas, essas diferenças, né, entre fornecedores e consumidores, tá? Então, quando se trata aí dos defeitos, seja do produto adquirido, né, ou seja, de um serviço prestado, tá? Aqueles que são evidentes, aparentes, né, que o consumidor vê de uma forma fácil, né, visual, visível, né, ele tem um prazo de 30 dias, né, para solicitar a sua reclamação, né, isso para produtos, né, e os serviços não duráveis, tá? Então, um produto não durável, por exemplo, né, a gente vai ao supermercado, compra, né, faz lá as compras do mês, né, coloca na despensa, e aí, né, daqui uma semana eu pego um pacote de macarrão que eu comprei, né, e esse pacote de macarrão, ele está com alguma sujeira dentro do pacote, né, é visível, vi ali, né, é de fácil constatação e está no prazo dos 30 dias, né, então eu posso ir lá no fornecedor e pedir a troca, né, desse produto, né, tá? Agora, para situações, né, em que a gente tem produtos ou serviços duráveis, né, a gente tem até 90 dias, ou seja, 3 meses. Tá? Então, eu dei exemplo de alimentos, são perecíveis, enfim, né, tem um período de 30 dias, mas os duráveis têm 90 dias, né, para a gente verificar, enfim, né, a possibilidade de troca. Né. Isso para situações que são aparentes, de fácil constatação. Tá? Então, eu comprei uma TV, aí coloquei a TV a funcionar, já estou usando ela há 2 meses, daqui a pouco, né, apareceu uma linha, né, preta na tela. Né? Passou 30 dias, não, para bens duráveis, a TV é um bem durável, né, e não vai acabar depois que eu consumi-lo, né, como acontece com o macarrão, né, é um bem durável. Eu tenho 90 dias, né, se isso acontecer, para pedir a devolução, a troca, né, do produto. Tá? Isso se aplica para serviços também, é a mesma coisa. Tá? Formas de aplicação do CDC ainda, né? A gente viu ali, se for visível, fácil, aparente, de fácil constatação, mas existem situações em que a gente tem defeitos chamados defeitos ocultos, né? É difícil do consumidor perceber, às vezes é algo relacionado, né, a uma informação tecnológica, né, ou alguma função que o aparelho, enfim, né, por exemplo, tem, e o consumidor não conseguiu verificar, aquilo está oculto ali, né? Então, por exemplo, o consumidor foi lá e comprou um celular. Ele nunca usou fone de ouvido, né? E aí, passou os 3 meses. O celular é um bem durável, né? Passou os 3 meses. Aí, estou lá no 4º, 5º mês. Se eu nunca usei fone, né? Eu vou comprar um fone. Eu comprei um fone, conectei e não funcionou a saída de áudio do celular. Troquei por outro fone, mesmo assim não funciona. Fiz todos os testes, não funciona. O prazo de 3 meses passou. O que acontece? Perdeu? Não.
Para defeitos ocultos, tá? O prazo de reclamação inicia quando ficou evidenciado o defeito. Então, já tenho o telefone já fazem 6 meses. Verifiquei defeito agora. É um defeito oculto, não é aparente, né? É um defeito técnico. Né? Então, mesmo que já tenha passado aqueles 3 meses de garantia do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho direito, né, a reclamar do defeito, pedir a troca do produto, enfim. Tá? Esses 3 meses são o prazo, né, de garantia dentro do Código de Defesa do Consumidor. Né? Tem empresas que fazem aquela situação do prazo estendido, né, enfim, que também é possível, né, se estender ali até os 12 meses. Né? Então, é ofertado pela empresa. Né? E se é ofertado pela empresa, se aplica da mesma forma o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, mas passou 12 meses, né, e tinha 3 meses para mim ver esse defeito oculto, mas a empresa vendeu o aparelho, né, dando, além dos 3 meses, ela dava o restante, né, como 12 meses de garantia. Está lá descrito, né, na oferta do produto, na venda, no encarte, né, no site da empresa, dizendo que ela está dando 12 meses. Então, isso se aplica na lei também. Né? Então, se o prazo era de 12 meses de garantia e já passou, né, já faz 1 ano e meio, e aí o defeito oculto apareceu. Então, mesmo que já tenha passado o prazo de 12 meses, né, continua valendo essa situação do defeito oculto aqui. Né? Começa a contar o prazo a partir do momento que eu descobri o defeito. Tá? Gustavo conectando. Boa noite, Gustavo. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Surgiu alguma dúvida até o momento? Como é que está para vocês? Estão tranquilos? A Roseli mandou tranquilo no chat. O João também mandou um tranquilo. A Jacira também mandou um tranquilo. Legal. Muito bem. Carolyn mandou um certinho ali. Valeu, obrigado. Então, não havendo perguntas, vamos adiante, né, gente? Bom, nessa questão aí da aplicação, né, do Código de Defesa do Consumidor, depois que a reclamação é feita, né, ao fornecedor, ele tem 30 dias para atender. Então, alguma coisa ele tem que fazer, né? A partir do momento que eu entrei com a reclamação lá do defeito no produto ou na prestação do serviço, tá? Se a empresa não resolver em 30 dias, tá? Se não atender neste prazo, 30 dias, o problema, o consumidor ele pode pedir a sua livre escolha, tá? Então, se em 30 dias a empresa não consertou, não devolveu um novo, não devolveu o dinheiro, passou 30 dias, aí fica a escolha, a critério do consumidor. Se o consumidor ele quer um outro produto, se ele quer que, se for no caso, né, sei lá, um produto que foi comprado no supermercado, numa feira, enfim, no mercado, a complementação do peso ou da medida, né, a reexecução de um serviço, né, de uma instalação, talvez, né, ou então a devolução do dinheiro, né, ou então abatimento do preço. Tá? Tenha essa disposição à escolha do consumidor, caso, mediante a reclamação, passou 30 dias e o problema não foi resolvido. Tá? Então, a empresa, né, fornecedor, tem 30 dias para resolver. Se não resolveu, o consumidor tem esse direito, né, de fazer uma dessas escolhas previstas no artigo 19 e 20º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Às vezes a gente não sabe, a maioria dos consumidores não sabem disso, né? E muitas vezes a gente entrou com reclamação, né? E enviou até o produto, né, para a empresa, para ela consertar, e passou 60 dias, passou 90 dias, né? E a gente está esperando nada. Né? Então, a gente tem esse direito, né? Então, se não tem conserto, então me dá um novo, né? Substituição do produto. Não, quero o dinheiro de volta. Né? E as empresas também não fazem, às vezes, né, uma divulgação correta dessa informação, né? Nem fazem, às vezes, muita importância, né, de divulgar isso. Né? Mas existe esse direito, né? E
muitas das vezes, né, para exercer esse direito, o consumidor tem que entrar com uma ação, né, um pedido judicial, que certamente será executado a benefício do consumidor, porque tem uma previsão na lei, né? Claro, tem que comprovar que foi feita a reclamação, foi feito envio do produto, enfim, né? Tem lá os registros, né? E já passou o prazo, tá? Mesmo que passou os 30 dias e a empresa não resolveu, mesmo que o indivíduo peça a devolução do dinheiro do produto, isso não exime a empresa de eventuais, né, indenizações por perdas ou danos. Então, a pessoa comprou lá o produto porque ela tinha um problema de saúde, né, e precisava daquele produto. Né? O produto não atendeu, ela reclamou, né, não foi atendido em 30 dias, ela pediu a devolução do dinheiro, o dinheiro foi devolvido, mas ela teve danos, né, de repente a saúde dela, outra situação, né, ela pode, né, pedir uma indenização por perdas e danos, né, em função dessa situação de consumo que houve. Além de ter a devolução do valor, né, ou a substituição do produto, enfim, uma dessas situações, ela pode entrar com uma outra ação, né, civil, pedindo indenização por perdas e danos. Tá? Bom, nessas possibilidades que existem, né, do consumidor buscar na justiça, né, o cumprimento da lei, né, ou esses danos, né, que são para além do produto, para além da devolução do produto ou do valor gasto do produto, o consumidor pode utilizar o juizado especial civil, tá? É um juizado mais recente, foi criado no ano de 95, né? Então, a gente sabe que na justiça comum existem, né, diversos recursos, prazos, né? As definições às vezes demoram alguns anos, né, na justiça comum. Então, para situações como, por exemplo, né, as situações de consumo, né, o consumidor pode entrar com uma ação no juizado especial civil se essa ação for menor do que 40 salários mínimos. Tá? Essa justiça, o juizado especial civil, né, ele tem decisões entre 1 e 3 meses, né, ele tende a ser, então, rápido e ele é gratuito para as ações inferiores a 40 mil reais, ou seja, aquele processo, né, que ocorre, né, e às vezes, né, aquele que perde tem as custas, né, do processo, né, ele é gratuito para a faixa de até 40 mil reais. Tá? Inclusive, se o processo tiver um valor menor do que 20 mil, né, a reclamatória tiver um valor inferior a 20 mil, o consumidor não precisa nem entrar com um advogado. Então, ele já tem a gratuidade, mas se for, né, entre 20 e 40 mil, ele vai ter pelo menos o custo do advogado. Mas se a causa for menor do que 20 mil, né, um aparelho celular, uma TV, uma situação de defeito de produto, menor que 20 mil, não precisa pagar o advogado. Né? Ele entra lá, ajuiza a causa, né, vai no juizado especial civil, leva os comprovantes, né, da compra do produto, nota fiscal, né, relata lá o defeito que aconteceu, e o juiz vai tomar a decisão, né, no prazo de 1 a 3 meses, de forma gratuita, né, desde que, claro, né, esse valor não atinja, né, não seja superior a 40 mil reais, né, aproximadamente 40 mil, né, 40 salários mínimos, né, a mim está 1.085, vai dar entre 40 e 45 mil reais, mais ou menos, o valor máximo da causa. Tá? Bom, por que ele foi criado, né? Porque entendeu, né, a justiça, de que existiam muitas demandas judiciais lá na justiça comum e que muitas vezes, né, nessa relação de consumo, né, a parte mais fraca, né, o consumidor, se via muito prejudicado, principalmente porque os indivíduos, né, de uma forma geral, se viam com menos recursos para conseguir entrar com um processo, né, custear um processo. Então, né, nesse sentido, se buscou criar esse juizado, né, com gratuidade, com mais rapidez, né, para que essa relação de consumo, né, pudesse ser resolvida com mais celeridade, com mais rapidez, né, e com custas menores, né, socializando assim o direito à justiça, né, porque muitas pessoas acabavam não entrando porque, né, tinha as custas do processo, né, enfim, tinha até os custos dos advogados,
E a gente viu que custo de advogado, se for inferior a 20 mil, né, nem advogado precisa ter esse ajuizado especial cível, tá? Então, a primeira coisa, né, eu posso usar o ajuizado especial cível? A causa é menor do que 40 salários mínimos? Pode, tá? É a primeira situação. Bom, os princípios do juizado especial cível, né? Então, são esses: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, tá? Então, economia processual e celeridade a gente já teve uma ideia, né? Ou seja, não tem custas processuais, né, para aquele indivíduo que está entrando com a ação, né? A rapidez, né, a celeridade, que é de 1 a 3 meses, né? A informalidade, no sentido de que o indivíduo que entra com a ação não precisa, né, entrar com um monte, né, de solicitações, petições judiciais, né? Não é essa a intenção do juizado especial cível, né? O indivíduo, a pessoa física, o consumidor, ele vai entrar, né, com os documentos dele, né, de identidade, enfim, né, vai entrar com o documento da compra, né, a nota fiscal, né, vai relatar o problema ocorrido, né, e vai, enfim, né, isso ser resolvido de uma forma mais simples, mais rápida, né, pelo juiz, tá? Isso está previsto lá no artigo 2º, né, certo? O juizado especial cível. Foi criado no ano de 95, relativamente novo, né, frente aos outros juizados que já existem no país. Então, a competência dele, né, se, né, as ações não forem superiores a 40 mil, né, pode sim ser acessado, né, ser de competência do juizado especial cível, tá? Como a gente falou antes, se não ultrapassar 20 salários mínimos, não precisa, então, nem a um advogado para entrar com esse processo no juizado especial cível, tá? Vamos dar lá uma relação de documentos que precisam ser entregues, né? Não precisa nem do advogado, tá? Em geral, né, uma grande soma de relações de consumos, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia, né, são inferiores a 20 salários mínimos, né? É um indivíduo que foi comprar um móvel, né, uma geladeira, uma TV, né, um ar-condicionado, um celular, né, um computador, em geral, né, são compras inferiores a 20 salários mínimos. Essas, né, resolve rápido, né? De 1 a 3 meses, sem necessidade de advogado, põe lá no juizado especial cível, tá? O que pode trazer um custo um pouco maior é se foi uma compra mais cara, né? Que vai dos 20 aos 40 salários mínimos. Nessa faixa de 20 a 40, aí é gratuito, né? Eu não vou pagar custas processuais, mas eu vou ter que pagar pelo menos o advogado, né? E aí, muitas vezes tem compras, né, de serviços ou de produtos que vão entrar nessa faixa aí, né? De 20 a 40 salários mínimos, né? Podem entrar algumas faixas de veículos, por exemplo, motos e alguns automóveis, né? Carros, né, nessa faixa, alguns indivíduos que vão passar férias com a família, né, e que, né, de repente, do pacote de férias entra aí nessa faixa de 20 a 40, aí alguma coisa deu errado e esse indivíduo tem que acionar a justiça, né, ele pode acionar o juizado especial cível desde que, né, não ultrapasse aí os 40 salários mínimos, tá? Bom, as partes, tá? A gente já viu que, em algum momento, em alguma medida, né, nós temos, na maior parte das vezes, as pessoas físicas, né, como o consumidor, né, mas, eventualmente, as pessoas jurídicas, elas podem figurar como consumidor, né, a gente viu isso logo no início ali, no Código de Defesa do Consumidor, né, as empresas que não estão comprando, né, para revender, mas estão comprando para, enfim, fazer parte da estrutura, né, do seu negócio. Então, as pessoas físicas, né, são aquelas que, de uma forma mais ampla e irrestrita, né, podem utilizar o juizado especial cível, mas sim, algumas pessoas jurídicas, né, podem, né, aquelas pessoas jurídicas que a gente viu, né, o microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, né, essas podem figurar como autor aí de uma ação de consumo, desde que não ultrapassados, né, aqueles limites lá de 40 mil reais, tá? 40 salários mínimos, né, melhor dizendo. Pessoal, antes da gente entrar no direito do trabalho, eu quero saber se do Código Civil não, Código de Defesa do Consumidor, ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de trazer?
E agora a gente já entra no direito do trabalho, né? Então, antes de entrar, gostaria de ver se com vocês ficou alguma coisa que gostariam de perguntar. Sabiam do juizado especial civil? Sabiam desses valores limite? Que a gente pode entrar, inclusive, sem advogado lá? Vocês conheciam? A Jacira mandou ali no chat, até agora tudo tranquilo. Então tá, gente, se vocês não têm aí dúvidas, né? A Roseli respondeu ali, né, que sabia do juizado especial civil. Legal, Roseli. Eu sempre pergunto porque sempre tem, né, uma boa parte aí que não tinha ouvido falar ainda. Para quem trabalha no comércio, realmente, né, já tem conhecimento, exatamente. A Roseli, por trabalhar no comércio, já tem essa experiência, esse conhecimento. Legal, Roseli. A Carolyn falou que não sabia, né? Exatamente, mais um conhecimento para agregar aí. Legal. A Natália mandou um tranquilo no chat também. Muito bem, gente. Então vamos adelante. Então a gente vai tratar de alguns aspectos, né, do direito do trabalho, principalmente aquelas principais mudanças aí, né, na legislação que ocorreram em 2017, né. Vocês sabem que as nossas leis trabalhistas, né, aqui no Brasil, elas existem aí desde a era Vargas, né. Em 1943, com Getúlio Vargas, né, é que surgiu a CLT, né, o Código de Leis Trabalhistas. Entre os direitos, né, que foram surgindo na era Vargas, né, o direito a 13º, a férias, a seguro-desemprego, né, aquele abono, né, a multa, né, em caso de demissão sem justa causa. Essas coisas foram surgindo a partir, né, de 1943, tá? Inclusive, né, relembrando aquilo que a gente tratou lá no início da nossa disciplina sobre as fontes do direito, né, a gente sabe que muitas das fontes do direito ocorrem em função de um determinado contexto social, histórico, né, das sociedades. Então, é muito característico nosso aqui no Brasil, né, essa questão do direito do trabalho. Né, não são todos os países que têm, né, então, a gente pode pôr nos países latinos, né, que tem essa figura do direito do trabalho, mas tem uma boa soma de países pelo mundo afora aí que não tem, né, nem justiça do trabalho. Né, quando tem algum problema trabalhista, é tratado na justiça comum, né. Então, no Brasil nós temos, né, com a justiça do trabalho, nós temos leis e garantias, né, dessa relação de trabalho. Né. Tem países, por exemplo, que não tem carteira de trabalho, não tem férias, né, como a gente tem aqui, não tem aquele 1/3 sobre as férias que a gente recebe quando tem férias, né, não tem aquela multa, né, por demissão que a gente recebe, né, uma demissão sem justa causa, né, muitas vezes não tem aquele seguro, né, desemprego, né, que a gente tem quando isso acontece. Então, dependendo, principalmente países do Oriente, né, não tem essas garantias aí, a gente tem, mais comum em alguns países do Ocidente, mas mesmo assim não são todos os países do Ocidente, né, que tem aí proteções ao trabalhador, né. Muitas situações, às vezes, né, da relação de trabalho é feito por contrato individual de trabalho, né, não tem um sindicato, às vezes, né, não tem convenção coletiva, coisas que a gente vê na nossa legislação brasileira, né. Então, são coisas muito nossas, né, às vezes. Tem coisas similares, como eu falei, nos países latinos, né, daqui da América Latina, às vezes alguns países da Europa, como Espanha, Portugal, Itália, né, mas não são, né, todos os países, né, depende da cultura, da formação, enfim, daquele povo, daquela sociedade, que era aquilo que a gente tratou lá no início, né, uma das fontes do direito é justamente isso, é a cultura, a forma daquele povo viver, de entender a realidade, né, e as relações que se dão entre os envolvidos, né, que são os indivíduos, as organizações e os entes governamentais, né.
Nós aqui, então, temos, desde 1943, né, essas leis que foram sendo alteradas ao longo do tempo. A alteração mais importante, né, as modificações trouxeram mais consequências de mudança, foi a 13.467 do ano de 2017. Tá? Bom, o direito do trabalho, assim como todos os outros, né, elementos do direito, né, traz definições. Né? Então, na nossa CLT, o Código de Leis Trabalhistas, a gente dá a definição de quem é, né, empregador, quem é empregado, né, entre outras definições, para depois estabelecer como se dão essas relações, né, de direitos e deveres. Então, no direito do trabalho, né, tanto empregado como empregador pode figurar em algum momento como sujeito ativo ou passivo da relação de trabalho. Ou seja, a gente sabe que o sujeito ativo é aquele que detém direitos, né? O sujeito passivo é aquele que detém deveres. Na relação do direito do trabalho, os dois podem figurar em algum momento, né, numa situação ou outra, porque ambos, né, devem um para o outro, né, deveres, né, e, claro, né, dessa forma tem direitos a serem resguardados, tá? Então, essa é a figura, né, da relação do direito de trabalho entre empregados e empregadores. Tá? Empregado, sim, tem muitos direitos, né, mas também tem muitos deveres com relação ao seu empregador. Da mesma forma, o empregador, né, tem muitos deveres em relação ao empregado, mas tem também muitos direitos, né, em relação aos seus empregados, tá? Todos previstos, né, na nossa legislação trabalhista. Então, a nova CLT, né, de 2017, ela trouxe algumas alterações para a lei original, né, promulgada lá em 1943. Lembra que eu falei que essas questões de leis trabalhistas surgiu com a Era Vargas no 43, mas ela foi sofrendo alterações, né, acréscimos, né, ao longo dos anos. Então, a gente teve, depois de 43, né, a gente teve lá em 74 mais algumas mudanças. Depois a gente teve, né, em 90 e em 91, né, mais algumas mudanças, mas mudanças significativas mesmo, né, foi em 2017, tá? As anteriores foram surgindo alguns acréscimos, né, de direitos, né? Essa de 2017 teve algum tipo de supressão ali em algum ou outro direito, ou a mudança da forma do entendimento de um direito, tá? Bom, dentro da nossa CT, então, a gente tem a figura do contrato individual de trabalho. Tá? Ele pode ser um contrato de prazo determinado e de prazo indeterminado, a depender da situação. Né? Contratos de prazo determinado, exemplos, né? Um contrato de estágio é um contrato de prazo determinado. Esse contrato pode ter até 24 meses, né? Geralmente se faz, né, contratos de 6 meses, aí pode renovar por mais 6, né? Aí completa um ano, aí depois ainda tem mais 2 renovações até fechar 24 meses, tá? Exemplo de prazo determinado. Contrato de jovem aprendiz também tem prazo determinado, né? Período que perdura lá o curso dele, né? Na entidade que dá o treinamento, enfim, né? Que é aquela empresa na qual ele está ligado, né? Está pagando esse curso pelo jovem e ele, em contrapartida, né? Faz algumas horas de trabalho nessa empresa. Tem prazo determinado, tá? Aquele chamado prazo de experiência, né? O indivíduo é contratado pela empresa, ele tem ali, né? Aquele contrato de experiência que é de 30 mais 60, 45 mais 45 dias, né? São 3 meses, né? Aquilo é prazo determinado, né? Em qualquer momento nesse prazo de 90 dias, né? Tanto o empregador quanto o empregado pode desistir ali da relação de trabalho sem ter qualquer custas, né? Entre as partes. Depois de passado os 90 dias de prazo de experiência, né, aqueles 30 mais 60, 45 mais 45, o contrato passa a ser de prazo indeterminado. Aí se aplicam as medidas legais, né, em caso de demissão, né, com todas as verbas trabalhistas a serem recebidas e apuradas. Né. Tá. Bom, algumas definições importantes aí da nossa lei trabalhista, né, o que é salário e o que é remuneração. Tá? Como eu disse, o óbvio precisa estar dito, né, na lei, tá? Para que não existam, então, interpretações, porque o óbvio não foi dito, então o óbvio precisa ser dito. Tá? Então,
definição de salário é aquilo, a contraprestação mínima, é o salário base, né, devido ao empregado pelo empregador. A remuneração, o que, que é? É o conjunto dos proventos, ou seja, além do salário base, né, se esse empregado, por exemplo, recebe horas extras, insalubridade, salário família, entre outros. Soma tudo, é a remuneração. Então, o conjunto dos proventos, dos recebimentos dele, a gente soma a remuneração. O salário é o salário do contrato, é o salário base, né? Certo? Isso é importante, pessoal, não só, né, a título de informação, mas a título de direitos e cálculos, né, de pagamentos a serem feitos na folha de pagamento. Quem depois, né, aqui no primeiro ciclo, for cursar a administração de RH, que é uma disciplina do primeiro ciclo, ou quem já cursou, né, vai se deparar com essa necessidade de distinguir, né, a diferença entre salário e remuneração. Por exemplo, né, para cálculo de periculosidade, né, eu preciso saber que o cálculo da periculosidade é sobre o salário base dele, né, então tem definição do que é salário base, né. Os descontos se dão sobre a soma da remuneração, o cálculo do INSS, por exemplo, né, se dá sobre a soma da remuneração e não sobre o salário base. Então, essa diferença entre um e outro é importante para os cálculos, inclusive, de departamento pessoal, né. Então, quem não fez, vai fazer ainda, né, no primeiro ciclo, a disciplina de administração de RH, tem esse momento aí dos cálculos, e quem for fazer no segundo ciclo o curso, né, de RH, né, o curso técnico de RH, vai se deparar com isso também na disciplina de departamento pessoal. Tá? Bom, entrou na lei, né, nessa reforma trabalhista de 2017, a figura do trabalho intermitente. Tá? O que é intermitente? O que significa essa palavra intermitente? Intermitente é aquilo que acontece em um momento e em outro não acontece. Isso é intermitente, né? Acontece, não acontece. Acontece, não acontece. Isso é intermitência. No caso da lei trabalhista, significa que o trabalho não é contínuo, né? Então, o trabalhador ele pode ser chamado a trabalhar uma semana, 4 dias, 5 dias, enquanto tem trabalho. Depois, ele é dispensado, vai para casa, né? E ele recebe só pelos dias que ele trabalhou. Aí, daqui a uma semana, 15 dias, chega a matéria-prima. A empresa chama ele, né? Ele volta para a empresa, trabalha aqueles 10, 15 dias, né? E vai receber pelos dias trabalhados. Depois não tem trabalho. Então, tem uma intermitência, né, do trabalho, ele recebe somente pelos dias trabalhados. Tá? E aí a lei permite, né, que esse trabalhador ele tenha diversos contratos. Né? Então, ele pode trabalhar para não uma, mas 2, 3, 4, 5 empresas. E essas empresas vão chamando, né, esse trabalhador conforme a necessidade. Tá? Isso gera bastante dificuldade, aí, tanto na área de cálculos de departamento pessoal, apuração dos valores, enfim, né? Um certo dificuldade de entendimento, inclusive da própria lei, né, o que fez com que muitas empresas, né, não tomassem nem conhecimento, não, a maior parte das empresas aí, né, não usam isso, né, trabalho intermitente, tá? Eventualmente a gente encontra algumas empresas de construção civil, né, algumas empresas que trabalham com projetos, né, na área de tecnologia, que podem se servir desse tipo de contrato, tá? Mas a grande maioria, né, acabou não adotando, não aderindo, né, não usa o trabalho intermitente, tá? Mas é uma possibilidade, está previsto no artigo 443 da Reforma Trabalhista de 2017, tá? Bom, a extinção do contrato de trabalho, tá? Bom, antes nós tínhamos aí, né, nessa Reforma Trabalhista, basicamente duas possibilidades, né, previstas em lei. Uma, o empregado solicitava a sua demissão, e aí ele recebia o saldo de salário, né? O fundo de garantia ficava retido, não tinha direito a seguro-desemprego, né? Tinha direito às férias correspondentes, né? O 13º correspondente ao prazo trabalhado. A outra possibilidade era se a empresa demitia um funcionário. Aí, nesse caso, ele fazia jus, né, ao saque do FGTS, a multa de 40% sobre o FGTS, né, o aviso prévio indenizado, né, o seguro-desemprego, enfim, uma série de benefícios. Com a reforma trabalhista, né, entrou uma terceira figura aí, né, a figura do acordo, né, entre as partes.
né? Então, o indivíduo, né, antes, né, fazia um acordo fora da lei, né, com o empregador, né? Tinha uma boa relação com o empregador, né? Tu consegue me demitir, tu me demite, pelo menos recebo o seguro-desemprego e te devolvo a multa do FGTS, né? Se tu me demitir, meu FGTS é liberado, eu recebo, né, o seguro-desemprego e eu te devolvo a multa dos 40%. Isso que acontecia, né, muitas vezes fora da lei, né, no acordo ali entre empresa e empregado, né, quando essa relação era boa, né. A lei buscou o quê? Né? Então, vamos trazer isso para dentro da lei, né, para que exista uma regulação, né. Então, continua existindo aquela figura, né, da solicitação da demissão do empregado, ou então a demissão por parte da empresa, mas pode haver também o acordo, e aí tem essa previsão, né, na lei, tá? Nesse caso, com a extinção do contrato de trabalho, né, o trabalhador consegue, né, pegar aí 80%, né, do FGTS, naquele acordo com a empresa, que agora é previsto na lei 2017, né, mas não pode usar o seguro-desemprego, tá? Então, com o acordo, né, entre as partes, previsto agora em lei, ele pode movimentar o FGTS, 80% do valor que tem lá, mas não tem acesso ao seguro-desemprego e a empresa fica desobrigada de pagar a multa, né, dos 40%. Tá? Isso é o que mudou aqui em relação à extinção do contrato de trabalho. Convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Então, a convenção coletiva e o acordo coletivo são duas figuras, né, da relação, né, de emprego. Tá? A convenção coletiva, em geral, né, ela é realizada pelos sindicatos, né, a organização dos trabalhadores, né, e faz uma convenção coletiva para aquela categoria, né, em relação às empresas daquele setor. Né. Já o acordo coletivo de trabalho pode ser feito entre os empregados, né, de uma determinada empresa, né, em relação à empresa em que atuam. Tá? Na nova CLT, né, as duas, convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho, têm uma prevalência sobre a própria CLT. Então, se for feito um acordo, né, coletivo ou convenção coletiva, né, aquilo que estiver dito ali tem prevalência sobre o que está na CLT, né, mas não para tudo, para alguns elementos. Tá? Quais são esses elementos? Por exemplo, o pacto da jornada de trabalho. Tá? Então, convenção coletiva, acordo coletivo, né, da categoria, pode mudar um pouquinho ali as regras da jornada de trabalho, desde que não se ultrapasse, né, as regras constitucionais, tá? Estabelecimento de 220 horas, né, mensais máximas, as 44 horas semanais máximas, né, mas, em geral, o que a gente tem, né, faz 44 horas semanais, aí tem uma folga na semana, né? Às vezes é o domingo, às vezes é um outro dia no meio da semana, e aí o indivíduo trabalha 8 horas por dia, enfim, com essa possibilidade, né, a convenção coletiva da categoria pode estabelecer, por exemplo, né, que o indivíduo trabalhe em vez de 8 por dia, trabalhe 9 horas e meia por dia, e aí na sexta-feira, né, trabalhe só de manhã, não trabalhe de tarde, né, isso possibilita esses acordos, tá, na questão da jornada de trabalho, desde que não se ultrapasse as 220 horas mensais, nem as 44 semanais, né. Claro que se ultrapassar, né, essa hora a mais, né, nas 44 semanais, é remunerada a título de hora extra, né? Ou então entra na questão do banco de horas, tá? Com relação ao banco de horas, também, né? A lei permite que seja regulado por convenção coletiva e acordo coletivo. Então, antes estava ali na lei, né? 6 meses, não pagou nos 6 meses, né? As folgas ou aqueles dias, né? Para o funcionário folgar, a empresa era obrigada a pagar financeiramente, né? Aqueles valores das horas acumuladas em 6 meses. Agora, pode ser regulado na convenção coletiva, acordo coletivo, e os empregados podem entrar num acordo, né, que vai ser anual, por exemplo, né, e aí, depois de um ano, se a empresa não der em folga, ela pode, né, ter que pagar aí financeiramente o valor do banco de horas. Aí depende do acordo coletivo, da convenção coletiva, né, feita, né, se for convenção coletiva é do sindicato, né, com a categoria, né, está lá publicado no sindicato da categoria, como é que funciona o banco de horas, tá? Se foi acordo dos funcionários com a empresa, né, e diz como vai funcionar, por exemplo, o banco de horas.
O intervalo intra-jornada, aquele intervalo que acontece dentro da jornada de trabalho, né? Sobretudo o horário de almoço, né? Que para quem trabalha 8 horas, né, é de 1 hora, né? Para quem trabalha entre 6 e 8 horas, né, esse limite, né, pode ser reduzido pela lei agora para 30 minutos. Ou seja, pode ser pela lei, desde que haja um acordo, né, entre as partes, o trabalhador e a empresa. Então, o trabalhador tem que ter assinado um acordo coletivo para reduzir o seu horário de almoço, por exemplo, a 30 minutos, ou a categoria, né, a convenção coletiva feita pelo sindicato, tem que ter sido assinado, né, para poder fazer essa redução, tá? Isso é previsto, permitido, né, pela nova legislação, mas para jornadas superiores a 6. Quem trabalha 8 horas, trabalha 7 horas, 6 horas e meia, né? Pode reduzir aí 30 minutos. Mas esses 30 minutos que vai trabalhar dentro do horário da intrajornada, que seria o almoço, tem que ser pago, remunerado a título de horas extras, sempre que superar as 44 horas semanais, tá? Outros elementos que podem estar regulados na convenção coletiva, no acordo coletivo. A questão do enquadramento do grau de insalubridade, a prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre, né? Então, anteriormente, né, o indivíduo que trabalhava em ambiente insalubre, trabalhando 8 horas por dia, né? Se a empresa queria, né, horas extras dos funcionários nesse ambiente insalubre, ela tinha que pedir, né, autorização para o Ministério do Trabalho, fazer um acordo com o sindicato. Então, esse mês a gente vai ter necessidade, né, de uma semana de horas extras e tinha que ter autorização para que as pessoas trabalhassem essas horas extras em ambiente insalubre. Hoje não, né? Essa prorrogação em ambiente insalubre não tem mais a necessidade de autorização. A empresa pode fazer as horas extras, né, lá, desde que isso esteja na convenção coletiva, acordo coletivo, nessa situação de ambiente insalubre, tá? Os prêmios de incentivo também estão previstos aí nas convenções coletivas, né, e a participação nos lucros e resultados, né, a regra, como vai funcionar, né, como vai ser dada essa participação aos funcionários, também dentro das convenções e acordos coletivos. Com a nova reforma, né, mudou aí a hierarquia, né, da importância dos acordos, contratos, né, e convenções coletivas, tá? Antes da reforma, primeiro vinha a convenção coletiva, que é um acordo feito por toda a categoria, junto com o sindicato, com as empresas daquele setor, né? Então, o sindicato da indústria, né, fazia lá a convenção coletiva, ou seja, negociavam, né, com o setor da indústria, com as empresas da indústria, em nome dos trabalhadores. Depois vinha o acordo coletivo, aqueles acordos individuais, daqueles trabalhadores daquela empresa, né, com a própria empresa, depois o contrato individual de trabalho, tá? Então, algumas regras específicas para aquele trabalhador, para aquele setor de trabalho dele ali. Com a nova reforma, mudou a sequência aqui do primeiro e do segundo, né? O contrato individual de trabalho continua lá em terceiro, na hierarquia das normas, né? Mas o acordo coletivo, né, saiu aí, né, de segundo para primeiro, né? Então, o acordo coletivo, aquele acordo que o grupo de trabalhadores faz direto com a sua empresa, né, tem prevalência sobre a convenção coletiva, tá? Então, a convenção coletiva é feita de um setor, né, com todos os trabalhadores daquele setor via seus sindicatos. Isso ficou em segundo, né, na hierarquia. Em primeiro, mais importante na hierarquia, ficou o acordo coletivo, que é o acordo feito, né, daquele coletividade de trabalhadores que atuam naquela empresa, naquela indústria, por exemplo, com aquela empresa. Tá? Essa foi a principal mudança aí, em termos de hierarquia, né, dos contratos de trabalho. Bom, com relação às férias, né, a lei estabelece que anualmente, ou seja, a cada 12 meses, né, o funcionário faz jus, né, ao período de férias. Então, ele tem jus às férias a partir de 12 meses trabalhados. Mas a empresa ainda tem, né, um prazo de mais 6 meses, né, para dar esse período de férias, né, não podendo deixar, né, completar 24 meses, né. Se deixar completar 24 meses, né, do vencimento de umas férias, né, a empresa tem que pagar como multa
né, o valor de 3 férias para esse funcionário. Tá? Então, não pode deixar, né, juntar 2 férias, como se diz, né, certo? Além disso, né, o salário de férias ele é acrescido do chamado 1/3 constitucional. Por que é 1/3 constitucional? Né? Está previsto na Constituição, artigo 7º da Constituição Federal, né, estabelece que o salário de férias recebe um acréscimo de 1/3. Esse 1/3 é 33,33% em cima do valor do salário de férias. Tá? O de férias, então, ele também é computado como tempo de serviço. Então, eu vou, por exemplo, contar os anos que eu tenho para me aposentar. Aqueles meses que eu fiquei de férias ao longo dos anos, conta como tempo de serviço para aposentadoria? Conta. Né? Isso está na lei. Tá? Muito bem. O que mudou em relação às férias, né, nessa nova legislação trabalhista aí de 2017? Antes, né, o indivíduo podia ali, né, ter 2 períodos, né, divididos. Às vezes, né, o indivíduo tirava os 30 dias, às vezes tirava 20 e depois, né, ficavam 10 pendentes para tirar, ou ele tirava 20 e vendia, né, aqueles 10 dias remanescentes, que era uma possibilidade. Agora, né, na nova lei, esse período de 30 dias de férias pode ser dividido em 3, tá? Sendo que não pode ser, por exemplo, 10, 10 e 10. Por quê? Um dos períodos, né, não pode ser inferior a 14 dias corridos. Então, eu vou dividir minhas férias em 3 períodos, né? 10, 10 e 10. Tiro 10 em janeiro, depois tiro 10 em agosto, depois tiro 10 em novembro, né? Isso não pode ser feito, porque um dos períodos não pode ser menor que 14 dias. Então, desses 3 períodos, um deles tem que ter 14 dias, tá? E o menor dos períodos não pode ter menos do que 5 dias. É o que está previsto na lei, tá? Então, não pode ter menos do que 5, né? E não pode ser um deles inferior a 14. E fica aí, né, estabelecido em lei que é vedado, ou seja, proibido, isso que significa a palavra vedado, né, é proibido o início das férias em período de 2 dias que antecede feriado ou dia de descanso, ou dia de folga, por exemplo. Tem um feriado que acontece na sexta-feira. Então, o Natal cai no dia 25, né, uma sexta-feira. Então, a empresa vai dar férias na quinta-feira, né, no dia 24, entra de férias. Não pode. Né? Não pode ser dado férias em véspera de feriado. Né? Então, tem que ter 2 dias de antecedência. Lá no dia 22, né, tem que estar entrando de férias. Não pode entrar de férias na véspera do feriado. Isso é vedado por lei. Por exemplo, o feriado, 25, é Natal, é na quinta-feira. E aí, então, vão dar férias, né, para as pessoas na sexta-feira, dia 26. Também não pode, né, porque o dia 26 é véspera do final de semana, né? Então é repouso semanal remunerado e não pode ser dado. Né? Então tem que ser, né, com 2 dias de antecedência de feriados, né, ou então de dias de descanso, que pode ser, né, o sábado, domingo, ou, né, a folga da semana desse funcionário. Tá? Em relação ao processo trabalhista, né, também mudou. Né? Antes, qualquer reclamatório trabalhista, né, qualquer pedido, né, que o trabalhador queria colocar a empresa numa ação judicial, né, ele fazia tranquilamente, porque se ele não conseguisse provar, se ele perdesse aquele processo trabalhista, né, ele não pagava as custas do processo. Agora, com a nova lei, né, se ele pedir qualquer coisa lá que ele não consiga provar, né, e perder o processo, ele arca com as custas do processo, os honorários periciais. Tá? Então, isso foi uma mudança que houve, né? Uma tentativa de suprimir, né, falsos pedidos, né, ou coisas que não existiam comprovação, né, e aí atravancavam bastante lá os processos trabalhistas. Né? O funcionário, né, pedia qualquer coisa que nem tinha acontecido, né, porque podia, né? Podia e não precisava nem provar nada, né? Porque se perdesse, não pagava, né? Não tinha custos de honorários policiais. Tá? Agora tem,
Então, se entrar com uma ação, né, tem que ter, né, as provas, enfim, né, tem que ter tudo comprovado, porque se perder o processo, né, vai acabar pagando as custas dele. Pessoal, podemos fazer o nosso intervalo? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta ainda antes da gente entrar em intervalo sobre o direito trabalhista? Enfim, como é que ficou para vocês? O Gustavo mandou tranquilo, a Jacira tudo ok, o João mandou ali tudo certo, a Amanda também mandou tudo tranquilo, a Natália tudo certo, a Bruna também mandou tranquilo, a Karen mandou certinho, a Carolina mandou tudo tranquilo, a Gabriele mandou tudo certo, a Alexandra mandou também tranquilo. Então tá, gente. Oi, professor. Sim, pode falar. Olha só, eu estou fazendo um trabalho sobre direito trabalhista, tá? E aí tem umas coisas assim, que são bem extensas e, tipo, que nem nas convenções, né? Nas convenções coletivas ali. É várias coisas. Eu tenho que pôr tudo no mapa mental ou eu posso, tipo, meio que simplificar? Tipo, botar as coisas que realmente a gente conhece mais. Assim, o mapa mental, Ou eu né, coloco o objetivo do mapa mental, né, não é colocar o conteúdo completo, né? O mapa mental são os tópicos, as palavras-chave, né, que se ligam àquele tema, àquele assunto, tá? Não te preocupa em colocar texto, né, e colocar conceito completo, né? São as palavras-chave que estão relacionadas com esse tema que tu está montando o teu mapa mental, tá? Tá, tranquilo. Certo? Obrigado. Obrigada. Muito bem, boa pergunta da colega, né? Para aqueles que eventualmente ainda não entregaram, né? Também seguir essa mesma orientação e nos ajuda a relembrar um fato de que, né, para vocês entregarem o trabalho, né, efetivamente, não é só adicionar lá, né, o mapa mental de vocês no arquivo do trabalho, vocês têm que clicar na caixinha de entregar. Tá? A gente falou isso lá na primeira aula, né? Mas eventualmente, né, pelos e-mails que eu recebi de um ou outro, né, estou desconfiado de que foi adicionado o mapa mental lá, mas o aluno não foi entregar, porque eu não recebi, né? Então, provavelmente possa ter acontecido isso. Se foi o caso, né, de um de vocês, não esqueçam, né? Tem que clicar na caixinha de entregar lá para o trabalho ser recebido por mim, tá? Aí depois de receber, eu verifico, né? Dou uma olhada como é que ficou aquele mapa mental e atribuo a nota e aí devolvo com nota, né? E aí vocês vão ver, quando for devolvido com nota, vai aparecer para vocês lá, trabalho devolvido. Né? Quando é devolvido, já tem a nota. Então, vocês clicam aí no trabalho, né? Vão abrir lá a atividade, não o trabalho, né? Não o arquivo de trabalho, mas vai abrir a atividade. Aí tá lá, trabalho disciplinar, aí tem lá, o trabalho vale 6, né? Se tirou 6, vai aparecer 6/6. Tirou 5 de 6, vai aparecer 5/6. Tá? Muito bem. Então, gente, vamos fazer o nosso intervalinho, né? 15 minutos. No meu aqui são 20 horas e 26 minutos. Estamos às 20h42. Na segunda parte da aula, como vocês sabem, né, a gente faz já na volta, né, a chamada, aí depois a gente tem exercícios, né, ali no Classroom sobre o conteúdo que a gente viu e atendimento, né, às dúvidas de vocês aí através da nossa conexão ao vivo aqui pelo Google Meet, tá? Um intervalinho para tomar um café, né, comer alguma coisinha e já já a gente retorna, tá, gente? Vou fechar o microfone e a câmera, às 20h42 eu abro de novo. Até daqui a pouco.